Olá, boa tarde, bem-vinda e bem-vindo à terceira edição do CNN Mercado, o seu boletim com tudo que está acontecendo na economia e na política e pode influenciar o seu investimento e as suas decisões. Volta de feriado com clima de preocupação no mercado financeiro. O mundo da economia segue esperando detalhes sobre como o mundo político pretende pagar as contas das promessas eleitorais. Agora, o mercado financeiro opera com todos os números no vermelho, bolsa em queda e dólar em alta. A PEC da transição, que vai trazer detalhes dessa conta a ser paga em 2023, seria apresentada hoje, mas foi novamente adiada, provavelmente para amanhã. Enquanto isso, as informações de bastidores que circulam em Brasília não são muito positivas, não. Voltam a circular rumores de que a PEC poderia oferecer uma licença para gastar de até 175 bilhões de reais em 2023, bem acima do que é considerado adequado pelos economistas. Esse texto traria ainda uma possível retirada do Bolsa Família do teto por vários anos. Entre os investidores, esse clima mais pessimista foi ainda consolidado agora há pouquinho com o anúncio de novos nomes para a equipe de transição. O número de indicados e a diversidade dos nomes geram percepções diferentes. Entre o pessoal que critica o novo governo Lula, há a percepção de um esforço em tentar acomodar aliados e não necessariamente os melhores quadros. Já entre os apoiadores do novo governo, a experiência e a diversidade são os aspectos exaltados positivamente. A gente continua falando do Brasil porque um estudo da XP Investimentos, obtido pela minha colega Priscila Yazbek, mostra que a dívida bruta do governo poderia chegar até 97% do PIB em 2030, um cenário bem pessimista. Esse cálculo aponta que a aprovação da PEC com 175 bilhões de reais e ainda um aumento real dos gastos a partir do ano que vem podem mudar completamente a trajetória da dívida bruta. E aí, na tela, você observa alguns desses cenários, né? Essa projeção mostra que essa grande licença para gastar pode até facilitar as coisas para botar as promessas da campanha na rua, mas a dívida pública teria um aumento. A dívida deve terminar este ano de 2022 mais ou menos em 76% do PIB. Se não tiver waiver, se não tiver licença para gastar, a dívida poderia cair para 74% do PIB até 2030. Se a licença for de 100 bilhões, aumentaria para 82% do PIB em 2030. E se a licença for de 175 bilhões, como a gente tem ouvido, atingiria 88% do PIB em 8 anos. Entre os países emergentes, vamos lembrar, a dívida pública costuma estar mais ou menos entre 40% e 60% do PIB. Dívida crescente reduz a credibilidade econômica do país e normalmente estrangeiros costumam vazar desses mercados. Aí o dólar sobe, a inflação aumenta e os juros sobem. Tudo isso prejudica especialmente os mais pobres, que é justamente quem deveria ser protegido. Voltando a falar do mercado, com dúvidas sobre o cenário para as contas públicas, prevalece a expectativa de alta do juro. Isso afeta ações de empresas do setor de varejo, construção e também do setor de saúde. Aí na tela as principais quedas desta tarde na B3. E no outro lado, neste momento, só 6 ações operam em alta, entre as mais de 90 do Ibovespa. Entre as que estão resistindo e subindo, destaque para a Embraer. As ações da empresa sobem depois da aprovação de um financiamento de mais de 2 bilhões de reais pelo BNDES. Além disso, autoridades chinesas certificaram o modelo Embraer 190 da nova família E2 para voar lá na China, que é, obviamente, um dos maiores mercados para jatos regionais, como esses fabricados lá em São José dos Campos. Agora a gente fala de comida, porque as vendas do McDonald's aqui no Brasil cresceram 28% no terceiro trimestre. De julho a setembro, nós brasileiros compramos 1 bilhão e 800 milhões de reais em sanduíche, em batata frita, milkshake, e nesse período a rede teve um lucro equivalente em reais de 333 milhões aqui na filial brasileira, um aumento de 20%. Esses números foram divulgados nessa quarta-feira pela Arcos Dourados, que é a filial do McDonald's para a América Latina. E olha que interessante, os canais digitais já estão gerando mais da metade das vendas no trimestre aqui no Brasil, 52% para ser mais preciso. Na América Latina, o Ronald McDonald's tem 2.300 restaurantes, sendo 1.077 aqui no Brasil. Em Nova York, as ações da Arcos Dourado estão subindo, quase 3%. Já as ações da Zamp, que é o novo nome do Burger King, estão caindo quase 3% aqui
em São Paulo. A gente também fala da Apple, porque desde o início da pandemia, a gente falou várias vezes aqui na CNN que muitas empresas, como montadoras e fabricantes de eletrônicos, sofreram muito e ainda sofrem com a falta de peças. Porque com fábricas fechadas por causa da Covid, muitos fornecedores não conseguiram entregar os itenzinhos que são necessários para fabricar um monte de coisa pelo planeta. E a Apple parece que está tentando mudar essa história. A empresa pretende começar a comprar microchips de uma fábrica nos Estados Unidos, no estado do Arizona, que deve ser inaugurada em 2024. Segundo a agência Bloomberg, essa informação foi dada pelo próprio CEO da Apple, Tim Cook, numa reunião na Alemanha. As ações da Apple e da Taiwan Semiconductor Manufacturing caem nesta quarta. Esta é a empresa que vai abrir uma fábrica lá no Arizona. O CNN Mercado vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho, mesmo no fim da tarde, comecinho da noite, a gente volta com o fechamento do mercado às 10 para 7 da noite. Agora você volta pro Visão CNN. Tchau, tchau.